Ei, você está no canal de cortes do You Podcast. Seja muito bem-vindo. Considere se inscrever nesse canal se você não é inscrito ainda. E se inscreva no nosso canal principal também, acessando os links aqui na descrição. Em algumas chamadas eu falei que ela é a mulher que matou o marido. Mas na realidade, ela disse, não, Cleiton, eu não matei meu marido, eu mandei matar o meu marido. Então, começando com isso, eu quero falar um pouco sobre os nossos patrocinadores para voltar a conversa com ela, certo? Para ela esclarecer esses fatos, né? E vai compartilhando aí, que hoje eu gosto de falar muito da Fábrica de Sabores. A Fábrica de Sabores é a melhor coxinha de Natal. Eles têm uma promoção que não é R$50, é R$ 49,99, são 100 salgadinhos. Eles não fazem só coxinha, tá? Tem todo tipo de salgado para sua festa, inclusive bolos e aquele salgadinho de lanche que é uma delícia. Comi essa semana o de carne de sol com queijo. Meu Deus do céu, foi discorrer a baba pela boca. E aí eles ficam ali na rua Auris Coelho, Nova Descoberta 637. Tem um telefone que é 987324868. Fica ali em frente ao posto de saúde, não tem erro. Ali é a loja 1, mas eles têm mais 4 lojas espalhadas por Natal, beleza? Apesar de eu ter 12 anos, era uma criança. E meus pais não aceitaram que a gente tivesse esse namoro. Ele era primo do meu pai. Na época eu tinha 12, ele tinha 21. E eu falei, pai, quero namorar. E meu pai falou, vai namorar não. E a gente começou a namorar escondido. Eu estudava em um bairro 17 km, mais ou menos, da minha casa. E ele ia me pegar na escola. Então foi quando aí meu pai descobriu que a gente tava namorando. E meu pai falou pra minha mãe, ó, é melhor permitir, deixar, do que ela ficar namorando escondido. Não seria tanta diferença, porque eu 31, ele teria 40. Sim. Mas eu com 12 anos e ele com 21... Porque 12 anos é uma criança. Exatamente. Né? E eu consigo ver essa realidade hoje. Antigamente eu não conseguia. Imaginava que eu era dona do meu nariz, já tinha maturidade demais para começar um namoro. Quando eu completei 15 anos, meu pai descobriu que a gente estava tendo uma relação mais íntima e meu pai obrigou a casar com ele. Mas você já tinha desde o início? A relação com ele. 3 meses depois, eu perdi minha virgindade com ele uns 13 anos. Entendi. Aí com 15 eles Foi quando meus pais descobriram. Meu pai chegou para mim e perguntou, e eu contei. Meu pai falou, agora você vai ter que casar. Aí foi quando meu pai obrigou a gente a se casar. Porém, naquela época era tudo que eu queria. Eu queria casar com ele, tinha um conto de fada na minha cabeça. Se a gente tá falando do ano de 2008. 2008. Entendi. Uma menina com 15 anos. Não tinham inventado nem um Bitcoin ainda. Tinha nada, tinha nem isso. Foi 2009, então tinha nada. Uma época bem sem internet, mais ou menos, o início ali e tal. O WhatsApp não existia, Instagram nem pensava. Entendi, né? Só pra gente se situar. Isso aí. Enquanto você namorava com ele, sempre foi às mil maravilhas. Mil maravilhas. Eu sempre falo que o agressor, ele nos deixa nos envolver totalmente para depois ele se mostrar realmente quem ele é. Eu nunca imaginei que ele fosse essa pessoa. E o pior que a gente tem que deixar em alerta também, que a maioria das mulheres, elas não sabem que está passando por uma relação abusiva. Elas passam por abuso? Elas passam por abuso e não sabem. Eu não sabia que eu estava passando por uma relação abusiva. Leila falou isso. Foi no episódio passado, Leila pontuou isso aí mesmo, foi. Tem que pontuar isso sempre. As pessoas não veem uma agressão psicológica, uma agressão física muitas vezes, como agressão. Ah, ele tá me corrigindo, foi o que eu pensava. Quando ele me agrediu a primeira vez, que eu falei, vou contar para meu pai. Ameacei, sabia que não ia contar para meu pai, porque eu sabia que se eu contasse, meu pai me trazeria para dentro de casa, e era uma coisa que eu não queria, porque eu era apaixonada por ele. E ele falou, não fala para seu pai vai lhe levar para dentro de casa, vai lhe levar de volta. E eu bati porque eu bati no seu atrevimento, você é muito atrevida. Quando eu cheguei em Tambaba a primeira vez, eu achei bem natural, naturístico. Quem conhece sabe o quanto Tambaba é lindíssima. É uma das praias, eu acredito, a praia mais linda do litoral sul de João Pessoa. E uma das praias mais lindas também do Nordeste. E eu via tudo normal. Aquilo eu imaginava tudo normal. O tempo foi passando, eu cheguei a frequentar Tambaba, eu ia fazer 18 anos. Ainda, não tinha 18 anos. E foi quando eu completei 18 anos que veio a agressão sexual. Foi quando ele me obrigou a ficar com outro cara na frente dele.
Uhum. Mas E- isso não era na praia. Isso inicialmente aconteceu na praia. Foi mesmo? Na praia, as pessoas têm, isso não acontece em Tambaba. Ah, Não acontece dependendo do horário. sim. Ela tem um horário que ela funciona de 8 às 17 horas, tem uma pessoa realmente que pastora. Isso eu também estou falando há quase 8 anos atrás, Sim. que era quando eu frequentava. Agora eu não sei como é que está lá. E depois daí, desse horário, acontece tudo o que você quiser. Ficar sem ninguém Eu pra sempre olhar. falo, vira Babilônia. Hum, Tambaba, depois de um certo horário, ela vira Babilônia. Ela acontece os abusos sexual, ela acontece tudo e muitas pessoas ainda estão caladas sobre isso. uhum. Né? E eu sempre Eu falo. nunca ouvi falar sobre isso. Primeira vez que eu tô ouvindo é você falando. E Porque- eu já tenho vários relatos. Aham. Eu não imaginava de abusos que acontecia, de assédio que acontecia lá na praia, mas agora, ainda mais eu divulgando o livro, e eu divulgo o meu livro em praias aqui do nosso estado. E eu vejo muitas pessoas relatar sobre esse tipo de abuso que acontece lá ainda. Olha Praia. só. E um carinha perguntou a ele: você faz troca de casal? E ele falou: não. Uhum. Tá doido, tenho coragem de fazer isso com minha esposa, não. E aquela reação dele foi top, né? Sim. E a gente voltou para casa. E no caminho para casa, no percurso, foi quando ele falou para mim que tinha tido curiosidade. Sim. Isso eu conto em detalhes também no livro, Claro, né? claro. Mas foi quando ele falou: a gente vai fazer. E eu falei para ele: eu não vou fazer. Eu não vou fazer. E foi aí quando ele começou, as agressões começou a aumentar. E ele falou: você vai fazer. E começou as ameaças contra a minha família. Começou tudo. Ou E seja, ele não lhe perguntou ou lhe sugeriu a fazer. Ele lhe me obrigou. obrigou. Eu sempre falo também, eu ressalto, que talvez se ele tivesse chegado pra mim com jeito e tivesse me pedido, eu teria cedido. Uhum. Porque eu era apaixonada por ele. Entendi. E eu tenho. Mas a agressão física, você tem alguma para contar assim que mais lhe marca assim das agressões que ele fazia? Eu tenho uma cicatriz, pra não dizer que eu não tenho nenhuma cicatriz, eu tenho uma cicatriz leve nesse dedo, que foi justamente no dia que ele passou uma faca de tomate e falou pra mim: a próxima vai ser no seu pescoço. E essa daqui me marcou até porque tem a marca. Mas eu acho que mais do que essa foi quando ele me deu uma surra de facão, com a chapa do facão, quando a gente tava vindo de trabalho. E aquela dali foi pra mim a pior, porque ele falava: eu vou lhe esquartejar agora e eu vou lhe entregar dentro de um saco preto pra sua mãe. Então eu acho que essa foi a mais agoniante, porque a gente tava no interior, no meio do nada, e eu falava: poxa vida, ele vai me matar e aqui vai ficar, né? E eu não posso fazer nada. E você falou que sua família era religiosa, né? E vocês eram Não, de igreja? não, Não. ele não. Raramente ele ia, mas eu sempre ia com meus pais. Depois que eu casei, eu frequentava pouco. Entendi. À noite eu fui pra academia, né? E eu botei um macacão, e nesse macacão as costas eram nuas. E eu não lembrei que ele tinha me batido e poderia ter ficado a marca. Porque geralmente ele se preocupava com isso, então eu não imaginei que teria ficado a marca. E quando eu cheguei na academia, uma colega de academia, ela me viu marcada. E foi ela que me deu a ideia de mandar matar ele. E foi. Foi justamente ela, foi daí que surgiu. Foi quando ela me perguntou: amiga, o que foi isso? Eu falei: nada. Né? E ela falou: isso foi Rômulo, não foi? E a minha lágrima começou a escorrer, porque eu vi: poxa vida, agora as pessoas viram. Se ela viu, quantas outras pessoas também não viram? E ela falou: amiga, seu sofrimento só vai acabar no dia que você mandar matar ele. E ela tinha propriedade também de falar isso sobre sofrimento, porque ela ficava com ele, Com seu com marido? meu ex-marido. Ela ficava com ele, era amante dele. Não era totalmente amante, porque ela sabia que eu sabia que ele ficava com ela, Aham. né? Mas ela ficava com ele. E foi quando Mas eu falei: tipo de troca de casal? Ou ela não, era ela não amante? era casada. Ela realmente só ficava com ele. Poxa, que coisa, hein? Por Ela isso que deu um ficava livro. com ele, ele. e deu a sugestão para matar ele. Por Exatamente. exemplo, a pessoa que você contratou é uma pessoa que mata por dinheiro. Eu não sabia que era, e hoje eu tenho uma visão totalmente diferente dele. Eu imaginava isso. Ah, E depois de eu ter sido presa, depois de eu ter conhecido ele, um dia desse, via trabalhar com meu esposo e eu tava falando. Muitas pessoas dizem: você se sente culpada pela morte do seu. Claro que eu vou me sentir culpada, porque eu sei que eu cometi uma coisa.
eu tenho muita dó, muito sentimento pela família do meu ex-marido. Porque não tem como eu ter, porque eles eram primo do meu pai, eles são da minha família, Uhum. né? Mas eu tenho pena da família do rapaz que fez a execução. Porque Por ele não quê? chegou e falou assim, eu vou matar ele. Ele foi lá executar o meu marido pelo depois da minha prisão, depois que eu fui para audiência, e que ele conversou comigo, foi quando a gente teve um contato mais próximo, foi quando ele falou para mim, eu namorava com a fulana. O nome dela é Nazaré, no livro, Que era sua amiga que era minha amiga, que deu a que deu sugestão. a ideia que ela namorava, ficava também com o meu ex-marido. E eu não sabia que que o executor namorava com a Nazaré. Eu com 24 anos conheci um sistema prisional. Um sistema prisional extremamente, E foi tudo muito rápido, né? tudo muito rápido. Porque 24 anos, você tinha 15, com 24 anos você foi preso. Tudo muito rápido. E quando eu entrei dentro do sistema prisional, que eu vi a realidade totalmente diferente, foi quando caiu minha ficha. Uhum. Eu falei, poxa Aí vida. você foi pra penitenciária? Fui para um presídio, que é o Centro de Atenção Provisória de Parnamirim. Sim. Tu ficou até que idade? Tu entrou com 24 e saiu de lá com quantos anos? 29. 29. 29, quase 30. 5 anos. E 3 meses. Pronto. Nesses 5 anos que você passou dentro do sistema prisional, qual é a avaliação que você tem do sistema prisional? A pessoa, quando entra lá, sai melhor, sai pior, é indiferente? Você não tem como você sair uma pessoa melhor dentro do sistema prisional. Não tem como. Não tem como. Quem disser que sair uma pessoa melhor, ele tá mentindo. Mas por quê? A ressocialização, eu acredito que não começa nenhuma pessoa. A ressocialização tem que começar da gente. As pessoas geralmente me perguntam, você é uma pessoa ressocializada? Não. Eu entrei dentro do sistema prisional uma pessoa ressocializada. Eu não entrei dentro do sistema prisional porque eu era roubei, porque eu trafiquei, porque eu era matadora de aluguel. Não, eu entrei dentro do sistema prisional porque eu cometi um crime, como qualquer ser humano pode cometer um crime e tá lá dentro. Porque a gente não sabe até onde a nossa vida tá em jogo. Né? Então eu entrei dentro do sistema prisional ressocializada. Agora é difícil uma pessoa entrar dentro do sistema prisional e sair ressocializada quando ela vem de uma família totalmente desestruturada. Você entra dentro de um presídio onde é extremamente agressor, opressor, humilhante. E você sai de lá uma pessoa transformada. Quando você sai, você não tem apoio da sociedade, você não tem apoio do Estado, você não tem apoio de nada. Então, por isso que eu falo, muitas pessoas, eles saem e voltam por conta disso. Sim. Porque o sistema prisional, ele não ajuda, o Estado não ajuda, e a sociedade ainda é muito cruel e muito hipócrita. Já passou pela sua cabeça, antes dela sugerir isso, de você matar ele? Não. Não. E você teria coragem? Também não. Hoje eu posso dizer pra você que eu teria. Hoje teria. Hoje eu teria, porque o sistema prisional me ensinou isso. Hum. Eu sempre falo, é uma coisa que eu não quero jamais, eu quero que Deus me livre, eu quero que não aconteça, quero que meu esposo continue sendo esse cara maravilhoso E corajoso. e corajoso, porque eu sempre falo, eu não quero voltar pra dentro do sistema prisional, porque eu sei o preconceito que é, eu sei o peso que a gente leva, mas também eu não aceito ser agredida de nenhuma forma, como eu já fui. Nunca. Porque de tantos abusos que eu passei, de tudo que eu falava, ninguém acreditava em mim. Mas você falou que você não falava. Pra quem que você falava? Eu nunca falei dos abusos que eu passava. Porém, alguns clientes que eu trabalhava nos interior, chegou a ver uma vez ele me batendo e ninguém nunca me perguntou. E no Sim. dia que eu fui presa, meu pai foi fazer os trabalhos que eu tinha deixado e as pessoas começaram a dizer pra ele. Eu presenciei. Algumas vezes eu vi de longe, mas eu ficava com vergonha de perguntar. Entendi. E uma das minhas clientes, ela se ofereceu para ser testemunha. E outra coisa bem interessante foi uma vez que a gente estava em casa, a gente tinha pegado uma discussão e ele tinha me batido. E ele saiu. E eu falei, eu vou contar para os pais dele. Os pais dele ter uma conversa com ele. E quando eu saí de casa, eu estava na calçada, aquele carro parou do meu lado. Quando parou era ele puxou o facão de dentro do carro. E ele falou, vou lhe matar agora. E a minha reação foi de correr. Eu corri e entrei dentro de uma mercearia que tinha próximo à nossa casa. Quando eu entrei correndo, o carinha fechou a grade, o portão da mercearia. E eu fiquei do lado de dentro e ele do lado de fora. E o cara ficou todo sem entender. E ele falava, abre o portão. E eu fazia, não abre, ele vai me matar. E o cara ficou todo sem entender. Eu sei que o cara disse, vou deixar vocês conversar. Daqui a pouco eu venho. E o cara deixou, e ele me convenceu.
a sair lá de dentro, com algumas ameaças que ele ia fazer. Eu saí lá de dentro. E no outro dia ele foi lá nessa mercearia dizer pro cara que ele me viu, tinha presenciado sendo assaltado e eu me assustei com ele. E o rapaz falou, eu achei tudo isso estranho. E no dia que eu fui preso, meu pai perguntou, Amanda, você nunca viu, a pessoa, nunca ninguém presenciou você passar por isso? E eu lembrei desse episódio. E eu falei para meu pai foi até essa mercearia. Sim. E quando meu pai chegou nessa mercearia, o rapaz falou, pode contar comigo, se precisar eu vou ser testemunha dela. E ele foi. Eu nunca tinha prestado uma medida protetiva contra ele. Isso pesou. Mas também eu tinha 2 pessoas, tinha 3 pessoas, tinha um depoimento da cunhada dele na minha audiência de instrução, que foi a minha primeira audiência, que ela falou, olha, ele bateu nela porque ele ameaçava ela. Se ela fez isso, algum motivo grave teve. Na audiência no júri popular, ela mudou de depoimento e nada foi justificado. Perguntado, Sim. né? Porque você falou um depoimento Contradição, né? de contradição. Porque teve a Não foi contradição. perguntado isso. E não foi perguntado por quê. Eu sempre falo, eu nunca quis sair absolvida do meu júri popular. Mas eu acho que a minha sentença ela foi muito cruel. Você acha que sua sentença não foi justa? Eu acho, não, eu tenho certeza. A minha sentença ela não foi justa. Se você olhar e você puxar vários casos de homem que mata mulher, a sentença dele é 13 anos. Mas será que a sua sentença não foi justa ou a do homem que não é justa? Aí a gente tem que também pensar por esse lado, né? O que é que você acha? Não entendi, de homem. Talvez a sua sentença seja justa, mas a do homem, que é mais branda, é injusto. Talvez a do homem que tenha que aumentar, não? Você não acha isso, não? Entendeu? Porque você tá se Entendi da forma que baseando... você falou, de outros processos. Você está se baseando que um homem que agride a mulher não tem a penalidade tão agressiva em cima dele. E era pra ter. Era pra ter. Eu sempre falo. Então, quando você fala que a sua deveria ser mais baixa, você justifica que a do homem tá boa. Então, talvez seja o inverso. Não, eu tô dizendo que a minha foi alta e a do homem ela não é alta. Exato. Eu não tô falando que a dele era pra ser leve. Não, a dele era pra ser altíssima. Tinha que ser mais alta. A dele era pra ser altíssima, porque se tivesse uma lei, eu sempre falo, a lei ela não precisa ser mudada, ela precisa ser aplicada. A partir do momento que a lei ela fosse aplicada, como era pra ser, tantas mulheres não seriam mortas. É igual a denúncia. A gente tá no mês da mulher. Aonde a gente vê o povo falando sobre violência contra a mulher. Sim. Mas será que a violência não vai acontecer agora em abril? É. A violência não vai permanecer em maio, em junho, em julho, para começar a lembrar em agosto, porque o combate à violência doméstica. Eu sempre falo, tá na hora de parar, de estimular as mulheres a fazer a denúncia. Isso todo mundo já tá cansado de saber que tem que fazer denúncia. E o que você acha que tem que ser feito, então, além da denúncia? Ter o amparo. Amparo? Amparo. Fala muito em estimular a denúncia, mas não tem amparo. O que é que faltou para você, na época, na sua opinião? O que é que faltou para você buscar ajuda? O que Coragem. é que você... Coragem sua. Coragem minha. Mas do sistema de protetivo da mulher, certo? Faltou sua coragem de fazer o quê, então? Porque você fala que... Você falou aí que tem que aumentar não só a denúncia, a estimular a denúncia, mas o amparo à mulher. O amparo à mulher. Então é isso que eu tô perguntando a você. Você, como, então, mulher agredida, o que é que você acha que mudaria o teu pensamento na época de dizer, poxa, eu vou procurar isso aqui que vai me ajudar? Se tivesse o amparo. Faltou coragem minha porque eu vejo que não tem amparo. Aí me explica mais sobre esse amparo. Eu vejo mulheres sendo mortas todos os dias com a medida protetiva na mão. Entendi. Então, se tivesse um amparo, a mulher não seria morta. Aí você via isso naquela época? Via isso naquela época. E antigamente que eu via mais. Não adianta eu... Não, e eu outra coisa... Você morre. E outra coisa, ele falava, aqui em casa não tem Maria da Penha. Aqui em casa tem Maria da Peia. Então, eu tinha medo porque eu sabia que eu ia fazer a denúncia, eu sabia que eu ia voltar para dentro de uma casa com ele e as agressões iam continuar. Porque uma medida protetiva não salva a vida de ninguém. Papel, ele não salva a vida de ninguém. Ele tem um resguardo para quem acredita, o homem que não vai fazer. Mas aquele homem que vai fazer, que está destinado a fazer, não vai ser uma medida protetiva que vai fazer ele não cometer o crime. Agora, recente em Brasília, eu acompanhei, a mulher foi fazer a denúncia, chegou da delegacia, ela foi morta
brutalmente tiraram o coração dela. O cara arrancou o coração dela pra fora. Então você vê o quanto a lei ela é falha. Se tivesse, eu sempre falo, se tivesse uma lei rigorosa, uma lei que fosse aplicada, meu ex-marido dele não tinha morrido. Porque ele não teria dito que ia me matar. Porque as pessoas fazem, você premeditou a morte do seu marido. Eu não premeditei morte de ninguém. Eu só inverti o papel. Era quando ele chegava pra dentro de casa e ele dizia pra mim, eu vou lhe matar, assim, 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 e eu vou passar 5 anos preso e eu saio. Ele falava isso? Ele falava isso claramente pra mim. E foi quando eu comecei a falar, realmente, se é dele passar 5 anos preso, que eu passe 5 anos presa. Caramba, é complicado. As palavras, né? Mas as pessoas só vê hoje o crime que a Amanda mandou cometer. Você acha que se não houvesse acontecido isso, chegaria um momento que você morreria mesmo, de fato? Eu tinha certeza. Justamente que quando eu decidi dar esse baixo, foi justamente quando eu já tinha certeza que seria entre a minha vida e a dele. Porque senão eu teria feito muito antes. A gente queria saber, eu sei que tem detalhes no livro, mas se você puder falar um pouco sobre como foi feito esse crime, né? De você mandar essa pessoa. Ela já falou que a sua amiga deu A a ideia. ideia e você... Mas como foi feito isso? Porque ela falou que tinha uma pessoa que matava, aí você pagou por isso? Eu deduzi que sim, né? Mas... Foi isso mesmo. Eu paguei pra isso. Aham. A gente marcou o canto, marcou o local, onde seria. E não conheceu o rapaz? Cheguei a ver ele. Chegou a ver? Cheguei a ver Conversar? ele uma vez. Conversar ele. O primeiro dinheiro, os primeiros 3 mil, quem deu a ele fui eu. Eu dei a ele junto com ela. E os outros 2 mil foi ela que deu pra ele. Outra coisa que vale ressaltar, que não foi justificado no meu júri popular. Quando disseram, a Amanda matou o marido pra ficar com os bens. A Amanda mandou matar o marido pra ficar com outros parceiros. Isso é uma coisa totalmente contraditória. Eu não tinha precisão de mandar matar ele pra ficar com os bens, até porque as coisas eram no meu nome. Eu não tinha precisão de mandar matar ele pra ficar com outros parceiros, porque ele me proporcionava isso. Aí como que foi... Como que ele encontrou teu marido? Como é que foi isso aí? Porque foi na porta de casa. Ah. A gente ia saindo pra trabalhar. Tu a gente sabia que ia acontecer isso sabia que ia acontecer dia? nesse dia. Entendi. A gente tinha um comércio de porta a porta, um crediário, né? E a gente saía de casa e ia para os interior, fazer cobrança e fazer vendas. E foi justamente numa dessas saídas, a gente saía todos os dias. Eu tirava a Kombi para fora e ele fechava a porta de rolo. E foi aí, tirei a Kombi para fora, os meninos apareceram e efetuaram os disparos. Ele não morreu na hora. Eu cheguei para prestar socorro a ele, levei ele para a UPA e ele faleceu lá na UPA. Então tu prestou socorro. Qual foi o teu sentimento na hora? Na hora que ele foi baleado e ele não chegou a falecer, foi de medo. Você ficou com medo? Fiquei com medo dele não falecer e ele descobrir que tinha sido eu. Ah, E outra pergunta que as pessoas sempre me perguntam, o que você sentiu depois que ele morreu? isso. E quando foi que você descobriu que ele tinha morrido? Foi na UPA? Foi na UPA. Foi na no UPA. mesmo dia ou ele durou... Foi no mesmo dia. 1 hora depois, eu acredito. Certo. Eu liguei para meus pais e falei que estava na UPA, que ele tinha sido baleado. Também não tive coragem de contar que tinha sido eu. Meus pais, ninguém sabia. Sim. E quando meu pai chegou na UPA, eu já estava mal. Eu tinha passado mal e todo mundo acreditava que era porque eu era a esposa dele Sim. e estava mal. Mas eu estava com medo que ele descobrisse, que ele sobrevivesse, descobrisse que realmente eu seria morta. Sim. E 1 hora depois, eu acho, acredito, foi quando ele faleceu. Ele veio a óbito. E naquele momento, quando disseram que ele faleceu, a única resposta que eu posso lhe dizer hoje, que aconteceu dia 18 de agosto de 2016, foi de alívio. Você sentiu um alívio? Senti quando alívio. Veio A notícia. Porque ali eu sabia que era o fim do meu sofrimento. Acreditei que era o fim do meu sofrimento, porque depois veio outros sofrimentos. O sistema prisional, ele não foi fácil. Né? O sistema prisional, ele é sofrido. Ele é ralado. Porém, eu nunca Mas passei... aí... Ah, desculpe, pode né? falar. Eu nunca passei nada parecido dentro do sistema prisional com o que eu passei com ele. Então, se você me perguntar
O que foi mais difícil estar dentro do sistema prisional ou estar casada com ele foi estar casada com ele. Até que o que eu sei é que a moça que ela me deu a ideia de mandar matar ele, foi ela que entregou. Foi ela que foi lá e falou. Ninguém foi atrás dela. Ela foi à delegacia. Eu não sei te dizer se alguém foi atrás dela. Porque é uma coisa que eu mal procurava saber, porque cada vez que eu procurava saber mais, eu tinha raiva. Então eu sei que ela foi até a delegacia e falou o que tinha acontecido. Né, que eu tinha mandado matar ele, e ela entregou o cara, porque eu também não sabia onde é que ele morava, não sabia nada. Eu vi ele no meio da rua. Eu encontrei ele no meio da rua para me dar o dinheiro a ele. E foi aí que a polícia chegou na minha porta, eu também não acreditei que ela tinha contado, porque os policiais me falou, sua amiga entregou tudo. E eu sempre encobrindo o erro dela. Não, ninguém falou, eu inventei uma história de um mototáxi, inventei tanta coisa pra polícia não chegar nela, porque eu imaginava que era conversa de policial. Até que quando eu cheguei dentro do sistema prisional, que a advogada foi falar comigo, foi ela que me falou. Amanda, a Nazaré contou tudo. Foi ela que contou tudo. E aí foi quando me veio a revolta. Mandei cometer um crime. Eu queria essa condenação. Mas por que não levou em conta? Poxa vida, ela começou a namorar com ele, era uma menina, tinha 12 anos, ele tinha 21. Isso não foi contado. A cunhada dele deu um depoimento e agora tá dando outro. Será que não é falso testemunho? Eu entendi. O rapaz da mercearia foi desacreditado. Então todo mundo foi desacreditado só por ele ser uma vítima fatal. Porque eu não deixei de ser uma vítima. Entendi. Eu cometi um crime com ele, ele cometeu vários comigo. Ele deixou docu pra mim que eu levo pro resto da minha vida. Eu sempre falo, se eu tiver Alzheimer hoje, eu vou lembrar de tudo que aconteceu. E se eu tiver Alzheimer com 90 anos, eu também vou lembrar de tudo que aconteceu. Porque a gente só lembra de coisas passadas. Sim. Sim. Poucos detalhes que a gente tem que ver como agressão. A gente ser chamado de burra, a gente ser chamado de lerda, a gente fazer algo que a gente não quer. Esse é um alerta pra você ver que você tá num relacionamento abusivo. É hipocrisia minha pedir que as pessoas façam denúncia. Mas eu sei a importância que é você fazer a denúncia, como eu sempre falei, como eu sempre falo. A lei ela é muito falha. Muito falha. Ela estimula a denúncia, mas ela não ampara. Mas é a única coisa que a gente tem. Pronto, a outra coisa que eu acho falho é aquele sinal vermelho na mão. Eu nunca falei isso em nenhum podcast, nunca relatei isso. Mas a coisa mais falha que eu acho é aquele sinal vermelho. Eu acho uma palhaçada. Sim. Diz que você, porque se você fazendo assim, exatamente, com a se mão... você tá comigo e eu faço aquele sinal vermelho e eu mostro. E se meu marido vê aquele sinal vermelho? Quem vai ser prejudicada? Tem tantas outras formas. Eu acho boa do telefone de você ligar, pedir uma pizza e a pessoa ver que você tá sendo vítima. Que você tá precisando de ajuda. Mas aquele sinal vermelho, não. De você ir em uma delegacia. Muitas vezes a mulher vai na delegacia e é zombada pelos próprios policiais, mal preparados. Eu tenho um comércio no interior, um pequeno comércio. E esses dias eu cheguei numa casa para cobrar e a moça falou para mim, Amanda, a vizinha, ela foi espancada. E eu tô te contando porque eu sei que você já foi vítima. E eu falei, ela prestou amparo? Ela prestou uma medida protetiva? Ela teve algum amparo? E ela disse, só dos caras da facção. Porque a polícia não pode entrar aqui. Você já viu isso? Não, essa é a realidade que a gente vive mesmo. Mas o Estado, ele não prega isso. O Estado, ele vai passar na TV, denuncie, 180, você que está sendo vítima. Liga para o 192, você que está SAMU. O Estado está o índice de violência diminuindo. Entendi. Eu, quando falava com minha família, dizem, no sistema prisional não tem telefone. Quando eu falava com minha família, era dentro do sistema prisional, era com telefone. E não era com telefone de policial, não. Era pelo telefone do sistema, não. E não era família de preso que botava pra dentro, não. Entendi. Porque a família do preso, ela é tratada como bandido. E eu sempre falo, família nenhuma tem culpa do crime que o seu parente cometeu. Esse livro... De Tambaba à prisão. Uma trama real de violências e abusos no paraíso de nudismo brasileiro. Por Amanda Caroline. Esse livro encontra comigo mesmo, pelo Instagram, @Amanda_diário. E lá você fala diretamente comigo, eu explico direitinho como que é a entrega, como que é tudo. Ele é riquíssimo em detalhes.
Ele tem algumas ilustrações também que representam a minha infância com os meus pais, com meus irmãos, os abusos sofridos por ele, a trama do crime e um pouco do sistema prisional. A decisão que eu tomei não foi uma decisão bonita. Eu sempre falo, eu não me orgulho do crime que eu cometi, mas eu me orgulho da Amanda que se tornou. Eu me orgulho da Amanda que, licença da palavra, que meu pai olha pra mim e faz, minha filha é foda. Ei, ele ainda tá ali. Você ainda tá aí, não deixou seu like? Cara, deixa seu like aí no vídeo e compartilha para todo mundo. Vem, gente, vamos embora. Valeu!